e todos da igreja por receber o nosso congresso de missões. Estou como presidente da convenção aqui do Estado do Espírito Santo. Fico muito feliz de ver num sábado como esse, chuvoso, não é? E nós estamos aqui por 6 horas, algumas horas, falando um pouco sobre missões. Tiramos um tempo para falar de missões, para falar dessa ordem do Senhor, do que é realmente a igreja, né, na obra missionária, e viver esse amor, essa chama, né, e olhar para vocês e ver aqui, né, líderes, pastores, igrejas comprometidas com missões. Nós olhamos para tudo isso e falamos assim: Senhor, é possível continuar fazendo a tua obra. É possível, porque tem ainda aqueles 300 que não vão parar, que estão aí firmes. Estão aqui ainda e amam almas, amam vidas, estão dispostos a fazer a obra de Deus. Queridos, vocês ouviram falar muito da Jami, não é? Hoje, porque nós estamos no mês de missões transculturais, missões mundiais, e nós temos a honra de receber o presidente da Jami, que está conosco aqui no Espírito Santo. Gostaria que ele viesse aqui, pastor Jonas. Ele assumiu um grande desafio. Ele vai apresentar a sua esposa, que está com ele também. Vou deixar que ele faça a apresentação, com certeza vai fazer bem melhor do que eu. Pastor Jonas estava, né? Vou falar estava. Aposentado, falou: não, vou parar, né, com a função ministerial, e agora vou me dedicar ao estudo, a cuidar dos filhos, dos netos, né? Aí recebeu uma ligação, e essa ligação falava assim: passa aí a Macedônia e venha nos ajudar. Venha mais uma vez. Pastor Jonas tem uma história com a Jami, e assumiu a responsabilidade, né, no ano passado, de estar presidindo a Jami. E eu tenho a honra de ser um dos vice-presidentes da Jami. Estou aprendendo bastante, estamos juntos nessa caminhada. E fiz o convite para ele, juntamente com o Éder, do Estado. E o senhor está aqui, no Estado do Espírito Santo, não é? Chegou na capital Vitória e está na Cidade Velha, não é? Mas é uma honra recebê-lo. Trouxe um pouquinho de chuva para nós, né? O senhor trouxe um pouquinho de chuva de São Paulo, mas o capixaba gosta de chuva também. Amém? Vamos orar, queridos. Você pode ficar de pé nesse momento, não é? Você está pronto aí para ouvir a palavra de Deus? Glórias a Deus. Pai, nas tuas mãos entrego o teu filho mais uma vez. Continue usando a instrumentalidade dele nesta noite. Nós já estamos ouvindo a tua palavra, Deus, os louvores da pregação, através do pastor Cristiano, de tudo que foi ministrado aqui. Mas agora, Senhor, meu Deus, meu Pai, precisamos ouvir mais da porção do Senhor, a experiência que o Senhor concedeu ao teu filho e também na ministração da tua palavra. Seja com ele, conosco, nesta noite, é a nossa oração em nome de Jesus. Vamos sentar, queridos. Pastor Anderson, muito obrigado. Bem, a minha voz é mais fraca, talvez vamos ter que subir o som aí, não é? É muito bom estar aqui com vocês. Há muitos anos que eu não venho ao Espírito Santo, a este Espírito Santo, não é? E para mim é renovador estar aqui, porque minha esposa e eu, fiquem de pé, amor, Solange, fica em pé, para todo mundo ver que você é linda. Nós estamos completando, neste ano, 50 anos de casados. E a nossa lua de mel foi aqui no Espírito Santo. Então, nós temos uma marca. Depois, viemos muitas vezes em férias, Nova Almeida, Marataízes, etc., né? Porque moramos em Minas, ela é mineira, moramos em Belo Horizonte há muitos anos, onde pastoreamos, e mineiro, praia onde? Praia de Mineiro é Espírito Santo, não é? Então, viemos muitas vezes, ao longo de muitos anos, mas já tem muito tempo que a gente não vem aqui ao Espírito Santo. Então, estar com vocês, sobretudo num momento como este, para a gente é uma alegria. Uma alegria porque a minha vida sempre foi marcada por este sonho de missões. Eu não consigo compreender uma igreja, eu não consigo compreender um crente que não ame missões. Eu aceitei a Jesus quando eu tinha 7 anos de idade. Era bem pequeno. Numa congregaçãozinha pequenininha, que devia ter umas 15 pessoas. E um pastor americano pregando que ele mais mascava, não sei se era chiclete ou o que era, do que falava.
Não me lembro nada do que ele falou. Nada. Mas naquele dia eu tive um encontro com Jesus. Eu era a única criança, numa noite fria, lá em Maringá, no Paraná, de onde eu sou. Uma noite muito fria, com 7 anos. Eu levantei a minha mãozinha aceitando a Jesus. De lá para cá, eu nunca passei um tempo sem convívio com missões. Eu nunca vi missões como uma campanha especial da igreja na minha vida. Eu sempre vi missões como a missão de todo crente. Enquanto esse crente vive, enquanto ele está raciocinando, orando, cantando, ele pensa em missões. Fui para o STEB, em Belo Horizonte, para fazer o meu bacharelado em teologia, com a ideia de ir trabalhar com tribos indígenas e populações ribeirinhas na Amazônia. Tanto que uma das características da moça que quisesse casar comigo seria topar isso. Eu achei a baixinha que falou, nós vai, uai. E anos depois, com a fundação da Aliança Batista Missionária da Amazônia, na mesma assembleia em que ela foi criada, pelo pastor Rosivaldo de Araújo, eu fui eleito secretário executivo e vivemos na Amazônia durante alguns anos. Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão e Piauí era a nossa terra. Um filho meu nasceu lá. Mas eu já vim envolvido com missões, na minha adolescência, na minha mocidade. Quando cheguei em Belo Horizonte para estudar, eu fui convidado para trabalhar com a Igreja da Lagoinha, com a qual trabalhei 5 anos, e queriam que eu trabalhasse na sede. Eu nunca aceitei trabalhar na sede. Eu disse, eu quero abrir igrejas na Amazônia, eu quero então aprender a abrir igreja. Então me dê campo no interior de Minas que eu vou abrir igrejas no interior de Minas, e vocês me ajudam a fazer as coisas certinho. Então por 5 anos, nós trabalhamos fazendo isso, e foi lá que eu conheci essa gatíssima e nós se casou. Temos um número grande de filhos. Nós temos 5 filhos. 4 biológicos e a mais velha é adotiva. Temos 14 netos. E um neto é japonês, adotado pela minha filha, pela nossa filha adotiva, que também casou, teve filhos e adotou também, mas ela quis ser diferente do pai e da mãe e adotou um japonês. Não é? Toda a nossa vida foi entregue ao Evangelho. Nossos filhos e nossos netos, graças a Deus, todos são crentes, nora, genros, todos têm um ministério na igreja. Porque a igreja para nós não é uma questão de religião. Não é uma questão de não ser católico ou não ser isso. Igreja para nós é relacionamento com Cristo. E criamos a nossa família aos pés da cruz. Hoje eu tenho 72 anos fazendo agora. Eu olho os meus filhos todos no Evangelho, meus netos todos no Evangelho. Eu posso aqui dizer na presença de Deus que o meu trabalho missionário da minha esposa está feito. Porque a nossa maior tristeza seria ganhar os de fora e ver os nossos perecer. Não tem nada mais sério do que a obra missionária no mundo. Nada mais sério. Vocês estão aqui no encontro de missões. Eu vou falar menos de 3 horas para vocês, pode ficar tranquilos. Mas o pouco que eu vou falar, eu queria que você recebesse isso de fato como palavra de Deus. Deus vai estar semeando no seu coração esse dia, desde que você chegou aqui, correto? Eu já conversei um pouquinho com o pastor Cristiano. Que dele? Foi embora? Ah, está lá. Pensei que tivesse me desprezado, Cris. E eu sei que ele já falou a vocês. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Eu comecei o meu trabalho missionário como seminarista aos 19 anos no interior de Minas. Quando eu estava já terminando o meu curso no seminário, nós fizemos uma fusão de 2 pequenos trabalhos,
um trabalho que eu tinha num bairro muito pobre, a maioria das pessoas era da favela, com outro, uma igreja que existia perto do aeroporto da Pampulha, cujo pastor queria ir embora para Portugal. E eles tinham 32 membros e eu tinha 68. Só que eles tinham um templo e nós não tinha nada, nem dinheiro. Fizemos a fusão dos pobres com os menos ricos, né? E nasceu a Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte. De lá, depois de 4 anos, nós fomos para a Amazônia. Alguns anos na Amazônia, depois de organizado o campo, criada a Convenção do Acre, a Convenção de Rondônia, abertos trabalhos em Roraima. Nosso primeiro trabalho com tribos indígenas, os nossos índios Apalaís e Uaianãs, lá no Pará, lá em cima. Hoje, talvez, esteja entre uma das maiores nações indígenas cristãs do Brasil. Eles têm congresso missionário dos índios. E eles já evangelizam e têm ganho muitas tribos ali por perto. Você pode fazer o contato com a Jami, pegar o endereço, se quiser passar. Assim, o avião vai, passa lá, só da FAB. E depois só volta de uma semana. Então, você tem que ir, encontrar carona na FAB, né? Mas eles têm evangelizado todas as tribos e o encontro pentecostalíssimo dos índios. Quando eu falo de missões, eu não sei se eu prego o que está no texto bíblico ou se eu conto história, porque para mim é a minha história de vida. Por isso que eu disse que eu não consigo compreender um crente que não ame missões. Precisamos de um batismo de fogo, batismo de água, batismo de quê, né, para nós amarmos missões. Hoje vocês estão aqui e eu queria que voltassem para casa com o seu coração cheio não de informações, mas de um compromisso com esta causa que é de Deus, e vou te explicar já já por quê. Veja lá, Mateus 28, 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A época, aqueles dias, eram dias de trevas para aqueles discípulos. Eram dias difíceis. Não pareciam dias em que eles estavam servindo ao Senhor. Dava até a impressão que eram dias em que eles estavam se sentindo castigados. Porque deixaram seus afazeres, sua família, tudo aquilo que tinha valor onde eles foram criados, para andar com o homem que eles reconheceram como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tudo ficou para trás. E por cerca de 3 anos e meio, aqueles homens se deram a Jesus. Receberam de Jesus tudo o que precisavam. E depois de 3 anos e meio, na concepção deles, traído por um colega, você sabe que é o valor da traição? De uma pessoa que anda com você 3 anos e meio, está do seu lado expulsando demônio com você. Porque eu creio que Judas fez isso, curando enfermos ao seu lado, ouvindo o mesmo Jesus, aprendendo do mesmo Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, e de repente faz o que Judas fez, e dali para frente parece que as coisas começaram a desmoronar. E então veio o Filho do Deus vivo, ensanguentado, pregado numa cruz, e depois tirado da cruz e sepultado.
Cada um voltou para o seu canto cheio de trauma, de decepção. Como aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, creio que dizendo um para o outro assim, e a gente acreditou que ele era o Cristo. Você sabe o peso de uma decepção? Já teve uma grande frustração, uma vergonha? Como é que eu volto para casa, para os amigos, para a família, para a sinagoga que nós frequentávamos? Como é que eu volto para casa dizendo tudo isso? Nós perdemos, não deu em nada tudo o que fizemos. Ele curou, ele ressuscitou mortos, mas ele foi embora. Não são poucas as vezes que parece que a nossa, entre aspas, religião perdeu o sentido. Que a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, o nosso ministério pessoal, dons, talentos, parece que já não afloram mais. Aquela alegria ficou no passado. E no 3º dia pela manhã, diz Marcos, as mulheres foram lá para ver o corpo e fazer o tratamento necessário. E os anjos falam com ela, não, vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Elas choraram também. Com certeza se decepcionaram, se frustraram. É como na igreja. Muitas vezes você chora, você se frustra, você se decepciona. Às vezes dá vontade de largar, de não acreditar em alguém. De sentar e ficar em casa chorando, se lamentando por coisas que acontecem. Coloque-se no lugar daquelas mulheres. E o anjo diz, ele ressuscitou. E de repente elas se encontram com Jesus. E Jesus tem aquele encontro gostoso com ela. Irmão, não há hora alguma que seja impossível o Senhor Jesus se aproximar de nós. Por mais vazio que esteja, por mais frustrado que esteja, parece que tudo acabou e vamos começar um outro tipo de vida. Jesus ali estava. E ele disse para aquelas mulheres, olha, vão lá e digam aos meus discípulos que eles devem ir onde nós sempre nos encontramos, porque eu vou esperar por eles lá. Lá eles tiveram um encontro com Jesus, esse encontro que está aqui. E a Bíblia diz que uns acreditaram e outros duvidaram. Será que é Ele mesmo? Ele disse que ia ressuscitar, mas é Ele mesmo que ressuscitou? Tem coisa que é tão boa, tão boa, tão boa que você não acredita. Alguns, diz a Bíblia, que não acreditaram. E os outros acreditaram, mas talvez tivesse alguma dúvida. Mas naquele encontro com o Senhor Jesus, alguma coisa começa a ser mais transformadora do que aquilo que eles já tinham ouvido e visto antes. Jesus chega, manda que tocassem nele, para que vissem que era ele mesmo. Repreende a dureza do coração deles, porque eles passaram a vida ao lado de Jesus, ouvindo a mesma coisa, eu vou morrer e vou ressuscitar para que todos sejam salvos. E agora ficaram meio assim, e naquela palavra, Jesus, sem levar em consideração o sentimento daqueles homens, diz a Bíblia que o Senhor disse para eles, eu quero que vocês façam o seguinte, que vocês saiam por todo, obrigado querido, que vocês saiam por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda a criatura. Eu não sei o que vocês estão pensando. Não sei qual é o projeto de vida de vocês por causa dessa experiência que vocês tiveram. E eu sei que vocês estão tristes, mas eu tenho que dizer a vocês, a obra está apenas começando. Até aqui eu caminhei com vocês por toda a nossa terra de Israel. Mas agora eu quero que vocês saiam e se encorajem e que vocês saiam por todo o mundo. Ele diz, ide, diga comigo, ide. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura.
Jesus já tinha dado alguns conselhos àqueles homens. Jesus já tinha feito alguns pedidos àqueles homens. Mas aqui agora não é um conselho e não é um pedido. Aqui é uma ordem. O momento parecia indicar que eles não estavam preparados para receber esta ordem. A gente tem a tendência de pensar que Jesus devia ter chegado ali, colocado eles no colo, feito uma carícia neles, vocês sofreram muito com a minha morte, né? Mas que bom que vocês estavam lá e viram. Jesus não quer saber do meu estado de espírito, do meu estado de alma. Ele quer saber quem eu sou. Não importa se eu me sinto um vencedor, se eu me sinto um perdedor, se eu estou decepcionado, se eu estou com saúde, se eu estou doente. Ele chegou para os homens e olhou com certeza nos olhos daqueles homens e disse: ide, pregai, fazei discípulos. Não disse: vai para casa, tira um sono que vocês estão estressados. Se alimentem bem. Não. No estado em que vocês estão, ide. É uma ordem. Pregai. É o imperativo. Fazei discípulos de todas as nações. Então a missão para o crente está clara. Porque tudo o que Jesus disse aos apóstolos, Ele disse para mim e para você. Esses apóstolos escreveram a Bíblia para que todos nós soubéssemos aquilo que Jesus disse, para que nós obedecêssemos. Não é para que nós soubéssemos o que é o cristianismo. É para que nós entendêssemos e colocássemos em prática aquilo que nós somos. Então a ordem foi muito clara. Nenhum discípulo saiu daquele lugar sem saber o que tinha que fazer a partir dali. Ou seja, vocês não me verão mais com seus olhos. Eu não tocarei mais em vocês. Não comeremos mais juntos. Nunca mais. Mas fica a minha ordem. Vão e preguem o Evangelho. Este é o mandato. É para mim e é para você. E ele dizia assim: vocês vão fazer aquilo que eu fiz. É muito simples. Não reinventem a roda. Não inventem coisa nova. Hoje, meus amados irmãos, ser igreja é um negócio complicado. Porque para tudo que você vai fazer, tem gente criando coisa nova em cima daquilo para dar ibope. O maior ibope que nós queremos é ver enfermos sendo curados, endemoniados sendo libertos, perdidos encontrando a salvação em Jesus Cristo e a palavra de Deus sendo plantada no coração dos homens para que eles sejam santificados em Cristo Jesus. Todos os apóstolos sabiam o que tinham que fazer: pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. A geração seguinte já ouviu dos apóstolos e sabia o que tinha que fazer: pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. E isso chegou até nós. Eu sei o que tenho que fazer e você sabe o que temos que fazer: pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Se você toca a guitarra, toca a bateria, se você é diácono, se você faz a faxina do templo, não importa. Você pode fazer todas estas coisas, e eu também. Mas uma coisa nós não podemos deixar de fazer: pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Ele não mandou a gente construir templo. Não mandou a gente morar em casas assim. Não mandou a gente fundar indústrias, escolas, não sei o quê. Posso fazer tudo isso, mas o que ele vai pedir conta é: você foi meu discípulo, você pregou o Evangelho, você fez discípulos para mim, você instruiu pessoas novas a caminhar na minha presença. Quando ele disse aos discípulos para fazer, os discípulos sabiam o que era para fazer. Por quê? Porque Jesus fez. E essa ordem do Senhor Jesus procede. Porque sem ouvir o Evangelho, o homem não pode ser salvo. Conversa de missões é conversa simples, tá, irmãos? Quem quer fazer coisa especializada em missões, aí vai para cursos, seminário, etc.
Mas a conversa para a igreja sobre missões é como educar filhos. É simples. Mas para chamar a atenção para um fato. Eu estou fazendo missões. Dar oferta para missões é muito. Mas é muito pouco em relação àquilo que o Senhor nosso Deus espera de nós. Jesus tinha razão em dar esta ordem, sim, sabe por quê? Porque sem ouvir o Evangelho, o homem não chega a Deus. Nós somos salvos pela pregação. É pela pregação do Evangelho que nós descobrimos quem é e quem não é discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo prega o Evangelho. Era isso que ele estava dizendo aos discípulos que andaram com ele. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem não prega o Evangelho não está cumprindo o papel de um discípulo. Não está obedecendo a ordem de Jesus. Então todos nós, crentes em Cristo, temos que pregar o Evangelho. E todos nós, crentes em Cristo, temos que ter o conhecimento bíblico do Evangelho, vou repetir, para compartilhar com aquele que está do nosso lado, onde quer que nós estejamos. Porque eu só sei quem é discípulo de Cristo, quem aprende de Cristo e põe em prática o que ele aprendeu de Cristo. Nós precisamos, amados irmãos, eu sei que vocês representam várias igrejas aqui, mas nós precisamos levar as nossas ovelhas, as nossas igrejas a serem discípulos de Cristo. Esta era a chave. Depois de 3 anos e meio, tudo aquilo, o milagre da ressurreição e o milagre do ressurreto conversando e deixando-se ser tocado, depois de todas essas coisas fantásticas, Jesus disse: eu só quero uma coisa, que vocês preguem o Evangelho e façam discípulos. Mandou ninguém fazer congresso, embora devamos fazer, para fazer o que eu estou fazendo aqui, enfiar a faca em vocês. O nosso pastor catarinense, ele é muito bonzinho, ele é um mestre. Ele veio aqui, fez o cafuné em vocês e deixou para eu bater. Mas é esta a nossa conversa. Ou seja, eu só sei quem é discípulo, quem faz aquilo que Jesus mandou fazer, pregar o Evangelho e fazer discípulos. Porque esta é a única maneira da glória de Deus encher a terra como ela enche os céus. É isso que Deus quer fazer. Com que a terra perceba a sua presença. Experimente a sua presença. E seja transformada pelo poder da sua presença. Isso começa na minha casa. Comigo, com meu cônjuge, com os meus filhos. O lugar mais difícil para muitos de pregar o Evangelho, de fazer missões, é dentro do seu lar. Eu até encontro alguns missionários por aí que foram para o campo missionário porque não aguentavam mais a sua casa. Normalmente não vão se dar bem no campo missionário. Essa conversa do Senhor Jesus, ela tem um valor vital para nós, exatamente porque ela veio da boca de Jesus. Ela não vai da boca do pastor, da minha boca para você, mas daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. E se ele tem toda a autoridade, significa que ele tem o direito de falar o que quer, de fazer o que quer, da ordem que ele quer. Se ele tem toda a autoridade no céu e na terra, e eu pertenço a ele, eu tenho que ouvir esta palavra de autoridade, e esse Jesus que tem autoridade sobre mim, a quem eu chamo de Senhor. E cabe a mim ser um pregador, vou usar entre aspas, viciado na pregação do Evangelho. Ter o Evangelho incomodando o meu coração. E Jesus tinha autoridade para dizer isso, porque ele fez.
Ele não mandou os seus apóstolos fazerem aquilo que ele mesmo não fazia. Ele fez e então deixou os seus seguidores responsáveis por fazer aquilo que o viram fazer. Jesus podia e pode dizer para mim, para você, pregue. Porque ele pregou em obediência ao Pai. Faça essa conexão. Jesus veio pregar porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Está claro para você? Ele veio porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. E eu prego porque o Filho me enviou ao mundo. Foi ele que disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele que disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Repito. Então o Pai disse para mim, vá, eu vim. E agora eu estou dizendo para você, na mesma autoridade daquele que me enviou, vá, e você vai. Por quê? Porque estaria dizendo Jesus, não está na Bíblia. Ele poderia dizer para mim e para você, se o Pai mandou eu vir e eu vim, que direito você tem de me ouvir mandando você ir e você não vai? Você é maior do que eu. O Pai mandou, eu estou fazendo. E o Pai está mandando você ir também. E você não está fazendo. Pastor, depois não me chame mais não. Cadê o pastor da igreja? Ah, está aqui, querido. Hoje é só para bater, tá? Eu vou fazer aquilo que sempre o pastor de fora faz. E você fica de bonzinho aqui com a turma. Já pensou você que oportunidade rica aqueles homens estavam tendo? Jesus estava dizendo assim para olha, eu vim primeiro. Eu sou o primeiro a fazer o que o Pai mandou fazer. E agora eu quero que vocês deem continuidade a isso que eu estou fazendo. Que vocês só saiam para fazer aquilo que aprenderam comigo de fazer. Andaram comigo 3 anos. Trazem muitas marcas. Amados, eu sei que a Bíblia está acima das nossas experiências. Nós não somos governados pelas nossas experiências. Somos governados pela palavra de Deus. Mas eu quero que você entenda que eu também sei que se nós temos esse livro santo nas mãos, diante dos nossos olhos e no coração, nós somos constantemente marcados por essa experiência. Porque da mesma forma como Jesus pregava para aqueles apóstolos, o Espírito Santo prega para nós através da palavra nos dias de hoje. E essa experiência que os discípulos tinham de ouvir Jesus, nós também não só podemos, como devemos ter, de ouvir o Espírito Santo de Deus. Não apenas pela boca do pastor, através do púlpito, da escola bíblica dominical, discipulado e etc. Mas nós, os crentes, precisamos aprender a reservar um tempo caloroso na presença do nosso Redentor, para que a sua palavra possa arder no nosso coração, como ardia no coração daqueles discípulos do caminho de Emaús, quando Jesus falava com eles. Às vezes nós passamos o dia aflito por causa dos nossos problemas materiais, financeiros, familiares e políticos e etc, etc. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Então é certo que enfrentamos isso, mas a maior sede, posso dizer assim, do Senhor Jesus Cristo, é que o nosso sentimento seja todo voltado para o Senhor Jesus, que as palavras do Senhor Jesus sejam suficientes para fazer de nós mensageiros do Evangelho, missionários do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Ele ensinou os seus discípulos a evangelizar. Você pega Mateus 9, por exemplo, que é o segundo sermão que Jesus pregou, ele está dando uma dica, como é que você faz para evangelizar? Eu creio que você gosta, por isso você está aqui, quando vem missionários e começam a dar testemunho do que Deus está fazendo. Anteontem, acho que foi anteontem, ou, como diz o mineiro, tresantões, eu conversei com a nossa missionária em Moçambique. Eu fiquei, porta do escritório fechada, ouvindo a moça, contando algumas experiências, e eu comecei a chorar. Ela está lá há quase 30 anos, 29 anos, em Moçambique.
não se casou. Que experiências lindas está tendo com o Senhor. Pastor, eu olho para trás, eu vejo as escolas que nós temos. Eu vejo os templos que nós construímos. Eu vejo, tem uma corrente de nomes de obreiros que tem lá, fulano que se converteram assim, Beltrano que se converteram assim, agora hoje, todos eles fizeram seminário, estão trabalhando no campo aqui assim, tal. Que alegria poder chegar diante do Senhor no último dia com as mãos cheias e dizer, eu fiz o que o Senhor mandou eu fazer. Como é precioso. Eu não sei se como pastor, como um empresário e evangelista, como um professor, como um funcionário de uma empresa, mas não há riqueza maior, meu amado irmão, do que dizer sim para Jesus e receber dele a recompensa de ver um viciado sendo liberto, ver um casal sendo restaurado, ver um adolescente que poderia estar aí na sarjeta, roubando, mas agora salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Era o privilégio que Jesus estava dando para aqueles homens, e é igual o privilégio que Ele dá para mim e para você. Jesus então chama as pessoas para o seguirem, mas também para fazer aquilo que Ele fazia, que era evangelizar. Ali na cruz Ele disse, está consumado. Acabou. A obra que eu vim para realizar, eu realizei. Eu oro e eu choro por isso. Eu tenho 72 anos. Como eu disse, fazemos 50 anos de casado agora. Primeiro, como diz o apóstolo João, não há maior alegria do que esta, de eu saber, de eu poder dizer que os meus filhos estão no Senhor. Comecemos em casa. Leve os seus filhos para o céu com você. Dê uma carona para eles. Seu cônjuge, seus pais. Ah, mas é difícil. Então, para que você e eu chegássemos a esse ponto, foi tão difícil que custou a vida do nosso Salvador. Teve que deixar o céu. Missões é isso. Por isso começa em casa. E é todo dia. É no trabalho. É na rua. Eu me apaixono por missões, por esta missão de Jesus, quando ela envolve a minha vida por dentro e por fora. Na minha casa e do vizinho, meu colega de trabalho, daquele que não gosta de mim. Nós precisamos sair daqui desse encontro assim, com uma convicção. Deus me plantou nesta terra para eu fazer missões. E Ele não abre mão de nenhum dos seus salvos. Ele conta com cada um de nós. A missão de Deus não terminou, a missão de Jesus não terminou, a missão dos apóstolos não terminou, a missão da igreja primitiva não terminou. Ela está aqui agora, presente, em mim e em você. Eu repito, é interessante perceber esta hora, pensando no estado dos discípulos ouvindo essa mensagem. Os caras estavam querendo morrer, meus irmãos. Acho que o Pedro estava assim, como é que eu vou encontrar com a minha sogra depois disso aqui? Falar para ela que Jesus foi embora para o céu? Mas Jesus não está preocupado com o que eu estou sentindo, o que você está sentindo. Jesus não está dando desculpas para eu não me comprometer com Ele, a igreja não se comprometer com Ele, por causa do trabalho, porque tem muitos estudos e etc. Não, não dê desculpas, obedeça ao Senhor Jesus. E obedecer ao Senhor Jesus, em primeiro lugar, é ouvir esta ordem: ide e pregai o Evangelho a todas as nações, ou a todas as criaturas. A missão de Deus
aqui na terra. E a missão do crente, a missão da igreja, só cessará quando o mundo todo se converter ou quando a igreja for arrebatada e não tiver mais como pregar o evangelho aqui na terra. Então não existe o mês de missões, não existe o ano de missões, existe o dia de missões. E não existe o missionário que está lá no campo, existe o missionário que está aqui dentro da igreja. Porque é daqui de dentro de uma igreja missionária que vai sair um missionário vencedor nos lugares estrangeiros. Uma família saudável gera filhos saudáveis. Se você chegar lá em casa, pegar o meu filho mais novo, que tem 41 anos, sentado no meu colo, não estranha não. A minha filha, que está com quase 50 já, sentada no meu colo, não estranha não. E um sentado no colo do outro lá, não estranha também não. Porque nós pertencemos uns aos outros. O que eu sou, você será, se nós caminhamos juntos. Se o Espírito de Deus inflamar o seu coração para esta obra missionária tão simples, o seu coração vai inflamar o coração do outro. Se você orar por missões como precisa orar, se você conversar sobre missões como precisa conversar, se você fizer o que Jesus fez, ide, vai, fala, você já falou hoje, já falou de Jesus, não estou te lembrando, não deixe de falar. Aqui nós teremos um punhado de faladores do Evangelho, e o Evangelho, quando ele é semeado, ele produz os seus resultados. No Brasil, eu sei que vocês já ouviram muitos números hoje, mas eu vou te dar aqui uns 3 ou 4 mais. Nós temos 344 etnias indígenas. 344 raças indígenas. Nessas 344, tem 170 línguas faladas. Ou seja, 144, eles não conseguem dialogar uns com os outros. Tem 170 línguas entre elas. Línguas diferentes. E ainda temos 169 etnias indígenas não alcançadas pelo Evangelho no Brasil. 169 etnias. Diz aqui a estatística. No Amazonas, não sei se o pastor Cristiano passou esses dados para vocês, são 37 comunidades ribeirinhas com mais de 1 milhão de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho na língua portuguesa. Não precisa sair do Brasil. 37 comunidades. Cerca de 1 milhão de indígenas no Brasil sem testemunho do Evangelho. Nós temos no Brasil 1 milhão de ciganos, que é uma outra raça, uma outra cultura. 1 milhão de ciganos, talvez alguns se acampem lá por perto da sua casa, você já viu onde eles estão. 1% desses ciganos ouviram o Evangelho. O que eu tenho com isso? Nós temos perto de, alguns falam 3.270 até 5.000 quilombolas no Brasil. A minha igreja tem uma igreja no interior da Paraíba, e essa igreja nossa no interior da Paraíba tem uma igreja entre os quilombolas. Eu fui lá. Chegamos lá, uma pobreza, uma miséria. Sabe o que fizemos? Levantamos dinheiro na igreja, lá em São Paulo. E mandamos nossos jovens para lá. Restauramos casas. Fizemos uma biblioteca fantástica. Demos bicicleta. Minha esposa foi lá fazer trabalho com crianças. Eles estão a 20 quilômetros de uma cidade grande, desprezados e passando necessidades. Hoje temos uma igreja lá entre os quilombolas. Está aqui, debaixo do nosso queixo. E só para dizer mais uma coisa, que tem muito aqui.
Nós temos 1 milhão de surdos no Brasil. Não, desculpa, 10 milhões de surdos no Brasil. 1 milhão. 1 milhão não, 1% desses 10 milhões conhece o Evangelho. Alguém aqui conhece algum surdo? Olha aí. Em nossa igreja nós temos o ministério para surdos. Nós somos uma igreja missionária. Onde tem gente, que língua que é, vamos fazer, vamos trabalhar. Vamos buscar o povo. Ainda tem muita gente para alcançar. Pensando nestas coisas, eu preciso dizer a você. Nós somos os enviados do Senhor Jesus Cristo para esta geração. A geração passada já passou. A vindoura será construída em cima dessa que nós estamos edificando. Os seus carros com altos sons, com aquelas músicas mais estranhas. A roda de vícios. As suas práticas. E às vezes alguns são filhos nossos, netos, sobrinhos, vizinhos, irmãos. E a gente se sente desconfortável diante disso tudo. Às vezes, se é filho ou irmão, até irado diante disso tudo. Mas não é isso que o Senhor Jesus mandou. Ele não mandou eu me sentir desconfortável, tanto que ele não respeitou o desconforto dos discípulos naquela hora. Ele não falou para eu ficar com raiva, não falou para eu desprezar estas pessoas, não falou para eu falar para elas só se elas quiserem ouvir. Ele disse, vai e pregue, há tempo, fora de tempo, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E nós, como crentes individualmente, como igreja local e como igreja nacional, como povo evangélico, nós precisamos deixar o nosso conforto, a nossa maneira de pensar, o nosso respeito humano e colocar em risco talvez algumas amizades, porque na igreja primitiva ou em alguns países no mundo hoje, eles colocam em risco a sua vida para poder pregar o evangelho. Por favor, eu estou quase terminando, só quase. Mas diga para o irmão ao seu lado assim, esse pastor veio aqui para incomodar a gente. Pode falar, ele veio incomodar a gente. Eu estou colocando para você aquilo que está aqui na Bíblia. A tarefa está em nossas mãos. O ID continua de pé. O fazer discípulos é para esta hora, é para agora. Em todo tempo, em todo lugar, em qualquer circunstância. Os números que eu dei aqui são coisas pequenas, só para você ter uma ideia. E por que eu estou insistindo com isso? Nós precisamos que você nos ajude com o seu dinheiro. Nós precisamos das campanhas por missões. Os nossos missionários que estão no campo dependem disso. Os nossos seminários que estão formando alunos para irem para o campo dependem da cooperação da igreja. As pessoas que estão lá. Eu passei 30 dias em Moçambique. Quando estávamos começando o nosso trabalho, a Vera, nossa primeira missionária em Moçambique, foi minha aluna no seminário. E eu pastoreava em Lagoinha na ocasião e nós adotamos a Vera, quando ela foi para lá. Eu dirigi a Amazônia, como eu disse, a Vera foi minha missionária, foi minha aluna no seminário e foi depois minha auxiliar na Amazônia, sobretudo na região de Manaus e Boa Vista. Quando ela foi para Moçambique, quando tinha uma turma formando no seminário, eu fui lá passar um mês com ela para dar a aula de teologia pastoral para aqueles alunos formandos. Só tínhamos um trabalhozinho. Nós pegamos um resto daqueles que sobraram da Valnice Milhomes, quando ela veio embora, que não foram para igreja nenhuma. Pegamos um pouquinho de gente. Hoje nós temos um grupo tão grande de missionários em Moçambique, eu acho que é o campo que nós mais temos missionários. Anderson, saiu?
Eu acho que é esse campo que nós mais temos missionários em nação. Maior. Eu fui lá quando nós só tínhamos a Vera. Estava dando aula para essa turma. Mas quando você ouve aquelas pessoas com as quais você conversa lá, você vai lá agora, não vai? Quando? Então, junta 15 de outubro, vai e traz o relatório para esse pessoal. Você vai chorar demais, se Deus quiser. Faço votos que você volte roxo de tanto chorar. Receba a irmã, receba ele em casa quando ele voltar roxo. Tá? Dê lá depois, não sei o que, as irmãs sabem aí o que dá para quem está roxo. Né? Meus irmãos, quando você chega agora, o país, em certo sentido, está lotado de missionários nossos, com seminário, com escolas, crianças sendo evangelizadas pelos nossos missionários aos montões. Você volta de lá cantando. Eu só via a Vera chorando. Eu só via os obreiros locais ali, que nem tinham seminário, chorando. Eu fui dar aula de teologia, e um dia, eu falando um texto tão, para nós eu diria assim, tão bobo, mas na teologia pastoral eu tinha que falar. Comecei a dizer, está escrito aqui, Paulo a Timóteo, que o diácono deve ser marido de uma só mulher, o obreiro deve ser marido de uma só mulher. Aí fui entrando um pouco nas coisas que acontecem, e um irmão muito alto começou a chorar, mas ele chorava de soluçar. Quietinho no canto, ninguém falava nada, o africano tem o comportamento dele, está chorando, fica chorando aí. Tal, né? Na hora do intervalo, eu falei, meu irmão, eu falei alguma coisa que te feriu, o irmão está doente, está com algum problema, eu posso ajudar? Ele disse, não, pastor, eu fui oficial do exército. E aqui na nossa cultura, quando você vence um inimigo, você tem o direito de escolher o que você quer. E eu escolhi a mulher do comandante do exército vencedor. E ela vive comigo até hoje, no mesmo quintal em que eu vivo com a minha primeira esposa. Não entra na nossa cabeça isso. Estou falando de 30 anos, de 30 e poucos anos atrás. Não, tem mais, a Jami tem 30 anos. Foi antes de fundar a Jami. Não entra isso na nossa cabeça. Um homem, oficial de exército, com a Bíblia na mão, fazendo seminário. Mas a cultura é violenta. A nossa também tem as suas violências, também nos oprime, nos limita, nos impede de viver aquilo que Deus quer que vivamos e de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, caminhando para o final, nós precisamos pensar se os conflitos que nós estamos enfrentando, as demandas do dia a dia, aquilo que envolve a nossa vida com boa aparência, não está nos impedindo de obedecer ao Senhor Jesus. Seja como igreja, como um todo, ou como indivíduos. As dificuldades que nós enfrentamos não justificam a nossa omissão. Nós temos a responsabilidade de pregar, como temos a responsabilidade de sustentar os nossos missionários no campo. Cada igreja. Eu preguei 2 semanas atrás, lá perto de Brasília, como chama? Anápolis. Uma igreja de 50 membros. Filha da igreja do pastor Jesus. Pastor Jesus, o pastor não conhece. Foi presidente dessa convenção. Filha não, ela é neta. Filha de uma igreja, filha de uma igreja, filha do pastor Jesus. 50 e poucos membros. Eles fazem a campanha de missões o ano inteiro. E no dia de missões daquela igreja, então eles contam. As pessoas vão contribuindo durante o mês. No dia de missões, eles preenchem o compromisso missionário para o próximo ano. E naquele mesmo dia, eles contam o que entrou no ano anterior. Uma igreja de 50 pessoas, 3 anos de vida. 73 mil reais eles levantaram para missões. Eu fiquei com vergonha
73 mil reais. Vocês conhecem o pastor Jesus lá, ele sabe onde eu estava, ele foi lá passar comigo um período. Eu falei, pastor, é tudo? Ele falou, não, isso é além dos missionários que nós ajudamos a sustentar mensalmente. 50 membros, meus irmãos. Igreja pobre. Outra, eles funcionam num barracão emprestado pela primeira igreja presbiteriana de Anápolis. Eles não têm templo, 5 anos. Eles juntam as cadeiras no dia. Eu vou lembrar o nome e falo para você, André, você fala para tu depois que eu não lembro o nome do obreiro. Tá? Mas é a ovelha lá do Jesus que você conhece. Eu fiquei impressionado. Eu chorei. Não é difícil eu chorar quando eu vejo Deus fazendo as coisas. Mas uma igreja de 50 membros, levantar mais de 70 mil reais num ano, sendo que eles não têm templo. E não pagam aluguel, porque a igreja presbiteriana emprestou um local para eles se reunirem. A primeira presbiteriana de Anápolis. Eu preguei 4 vezes no fim de semana. Na segunda vez que eu preguei, eu saí para almoçar, e um rapaz moreno, alto, estava ali conversando e tal, e eu olhei para ele e falei, rapaz, você tem um tamanho bom para ser missionário. Ele olhou para mim assim, baixou a cabeça. Eu te ofendi? Ele falou, não, pastor, eu estou esperando a minha hora. Você falar para o presidente da Jami que você está esperando a sua hora? Vamos embora! Quantos anos você tem? 30. Há quanto tempo você está esperando? Ah, já tem quase 10 anos. Eu não sabia que a mãe dele estava orando por ele. Eu tinha orado com ela, não sabia que ela era a mãe dele, orando para Deus abrir os olhos dele, eu não sabia. Aí você vai jantar comigo, sentamos aqui. Já está com a carta pronta, chamei os 2 pastores dele, falei, esse cara tem que ir embora. Já está com a carta pronta para ir agora para Jami no ano que vem. Às vezes a pessoa está do seu lado, pastor. É um bom evangelista, é um bom líder de ministério, é um crente, é um bom líder de louvor, é uma pessoa de confiança, mas precisa ser trabalhada. Nós, pastores, precisamos olhar para a seara e saber que a gente não dá conta nem da searazinha da gente, mas Deus quer tirar a gente daqui para mandar embora. E para a sua igreja sustentar, não manda às custas dos outros, não. Se não dá, aí junta mais 1, 2, 3, 4 igrejas, fala, vamos fazer uma vaquinha aqui e vamos mandar esse cara embora, porque ele não presta para nós, não. Já passou o tempo dele aqui. Né? Então, não há dificuldade que justifique a nossa omissão. Deixa eu ir terminando dizendo o seguinte, os apóstolos obedeceram a Jesus. Ide e pregai. Se eles não tivessem obedecido, eu e você não estaríamos aqui. Você já pensou quanta gente pode vir para o Evangelho se eu e você obedecermos? Aproveita suas férias. Entregue suas férias para missões, ou do trabalho, ou da escola. Incentive os seus jovens. Eu só falei do Brasil, que é mais fácil. Tem campo para todo lado, não sei se o pastor Cristiano falou, mas nós temos espaço. Mande os líderes, os seus líderes, jovens e adultos da igreja. Mande com o pastor Anderson embora. Deixa o Anderson lá, a metade de vocês volta, a outra metade fica fazendo companhia. Leva a esposa para pregar por lá. Nós precisamos nos mexer, nos mobilizar e fazer com que missões não seja alvo, seja nossa realidade, não seja um sonho, seja a nossa realização, com que ao falarmos para os nossos filhos e netos, nós falemos com alegria, para que todos digam, olha só, essa coisa que vem acontecendo em outras partes do mundo chegou até nós também. A missão de Deus está nas nossas mãos. Nós vamos fazer delas o que nós bem quisermos. Podemos ouvir, para voltar aqui e ouvir o ano que vem. E podemos ouvir, tendo ouvido a voz do Espírito de Deus. Muita gente ouvia Jesus, mas poucos vieram. Qual é o seu lugar hoje para a gente orar?
Qual é o seu lugar hoje na seara do Senhor? Se Jesus estivesse aqui falando com você, você receberia a palavra de Jesus como uma consulta, uma opinião, um conselho ou uma ordem? Pastor, o meu filho não, minha filhinha não vai. Fica de pé para a gente orar. Eu queria que você tivesse um tempinho, como filho de Deus, com toda a sinceridade do seu coração. Pode ser que você tenha desejado fazer e não tenha conseguido fazer o que deseja. Deus conhece o seu coração e te ama. Você estando acertando ou não, Ele te ama e te respeita. Nunca Deus vai te empurrar na marra, mas Ele te envia. E quando você obedece, o resto é com Ele. Quando eu saí de minha casa para o seminário, não tive ninguém para me mandar. Eu era profissional de ótica, estava tudo bem, família crente. Eu era o presidente dos jovens da Convenção Batista Brasileira, na região noroeste do Paraná. Tinha um trabalho gostoso. Mas eu tinha minha vocação desde a infância. Eu nunca pensei em ser outra coisa a não ser pastor. Trabalhei, me profissionalizei, mas eu sabia que eu era pastor. Eu saí de férias, fui para Porto Alegre, num encontro de renovação espiritual, lá com Espíndola, a família dos Espíndola. 1973. Saí de lá para rasgar minha carteira profissional e ir para o seminário. E a minha família deu glória a Deus. Não é porque eu fosse ruim em casa, não, mas porque eles aguardavam a minha saída. Porque todos sabiam, eu também sabia, mas eu não tinha coragem. Sabe por que eu não tinha coragem? Porque a minha família era muito pobre e dependia do meu salário. E eu não tinha coragem de deixar a minha família na situação em que nós estávamos. Meus irmãos haviam casado, meu pai já velho, minha mãe já velha, eu arrimo de família. Estava numa situação que não podia sair. Vou deixar você em pé para contar só isso. Aí a gente ora. Mas lá em Porto Alegre eu tive uma experiência tão profunda com Deus, que eu cheguei em casa, que eu orei e disse a Deus assim: pastor, Senhor, se o Senhor está de fato me chamando, se tudo isso que aconteceu aqui, que eu estou sentindo é um chamado, quando eu chegar em casa, isso eu estava em Porto Alegre, em minha casa em Maringá, no Paraná, quando eu chegar em casa, eu quero encontrar o meu pastor e eu quero que ele fale comigo sobre a minha vocação. Tem muita gente que não acredita nisso não, mas eu acredito porque eu tenho muita experiência nessa área. Eu acredito que Deus nos ouve ainda que a gente fale bobagem. E Ele fala para nós entendermos. Cheguei em casa às 11 horas da noite, fui dormir, beijei meu pai, minha mãe, fui dormir, não conversei com ninguém. 8 horas da manhã meu pai foi lá na cama. Que vergonha, né? 8 horas da manhã dormindo, né? Mas estava de férias. 8 horas da manhã meu pai foi lá e falou assim: Jonas, levanta, o pastor Gideão está aqui. Irmãos, eu quase levantei de 4, caído, sem forças. Era a oração que eu tinha feito. O pastor me contou a sua história, disse: Jonas, nessas suas férias eu estou deixando a igreja. Você está deixando a igreja? Eu estou indo para o seminário. Como? Eu estou indo lá para Cianorte com o pastor Jonathan, porque eu vou dar aula no seminário. Irmãos,
Eu quase entrei, era um fogão a lenha lá em casa, aquele fogão econômico, já tiveram aquele fogão econômico, fogão a lenha, antigo. Eu quase entrei debaixo do fogão. Eu pedi a Deus que falasse comigo. E pedi que Ele falasse através do pastor. E o pastor disse, eu estou indo para o seminário e você vai comigo. Eu disse, como eu vou com o senhor? Você vai comigo, você é chamado. Eu já conversei com seus irmãos. Eu nem tinha visto meus irmãos, já conversei com seus pais, você vai comigo. O que está faltando para você começar a marchar? Talvez você seja vocacionado. Deus já falou ao seu coração. E você viu um punhado de barreiras à frente. Não tem bomba atômica ou qualquer outra que derruba as barreiras que Deus derruba. Ele já venceu por você. Ele precisa de você. E você que não vai, joelho no chão, em favor dos que vão. Enfia essa mão no bolso, nos 2, dos 4 bolsos e tira dinheiro. E manda as ovelhas desta igreja ou deste estado, que são chamadas pelo Senhor para ir. Porque nós não damos conta de ir e não damos conta de sustentar todo mundo. Mas essas reuniões aqui só se justificam se for muito mais do que para ouvir falar sobre missões. É para você se engajar na obra missionária, ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer o que o Senhor colocar em seu coração. Quero fazer 2 coisas. A primeira eu não ia fazer, mas agora eu vou fazer. Há pessoas aqui que são vocacionadas para o ministério. Tem certeza em seu coração da sua chamada. Mas ainda não se manifestou ou não foi porque não tem como ir. Você fala, Deus me chamou. Eu sei, mas não tem dinheiro. Se tem, eu quero fazer 2 coisas. A primeira, eu quero que você venha aqui para frente para orar com você. Seja casado, seja solteiro, homem, mulher, alguém vocacionado que está sem saber o que fazer. Isso, pode vir, minha irmã. Pode vir, pode vir. Não tem idade, não tem altura, não tem peso, pode ficar aqui comigo. Pode ficar. Os irmãos poderiam estar orando ainda, mas... Nós nunca sabemos o que vai acontecer quando uma pessoa se coloca assim. Eu sei o que Deus fez comigo. Nosso Pai, quão precioso é estarmos diante de Ti. Que maravilha, que maravilha. Sabermos que o Senhor está conosco, que o Senhor tem falado ao coração, especialmente de vocacionados, e que o Senhor está se movendo no meio do Teu povo reunido aqui. Pai, nós não estamos aqui para passar tempo, não estamos aqui apenas para abraçarmos uns aos outros. Nós todos, e cada um de nós estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz e Te obedecer. Nós não sabemos como Te obedecer, mas nós queremos. Às vezes não encontramos o caminho de Te obedecer da melhor forma, mas nós queremos, e nós Te pedimos, ó Deus, ensina-nos a obedecer a Tua voz, a nos curvarmos diante da autoridade que Tu és na nossa vida, na nossa igreja, no nosso estado, na nossa nação. Ó Pai, toma-nos como Jesus Cristo tomou aqueles apóstolos entristecidos, abatidos, decepcionados, e usa-nos, ó Deus bendito, levanta-nos no poder da Tua presença e fala ao nosso coração e à nossa mente. Aqui Tu tens pastores, seminaristas, Tu tens missionários, Tu tens obreiros, Tu tens filhos gerados pelo Espírito Santo, que nasceram de novo e que são chamados pelo Senhor para sustentar a Tua obra. Então nós Te pedimos que Tu contemples cada coração segundo a sua vocação em Ti, e que Tu multipliques, ó Deus bendito, a Tua voz nesses ouvidos, aumentes o som da Tua voz e do Teu chamamento nesses ouvidos.
que essas pessoas que se curvam diante de Ti aqui à frente agora, Pai bendito, encontrem no Senhor a orientação para os próximos passos. Abençoe os pastores dessas ovelhas. Abençoe a liderança dessa convenção. Levanta, ó Deus, aqui no Espírito Santo, muitos vocacionados. Nós queremos mais tarde voltar para cá e dizer que o Senhor levantou dezenas e dezenas de homens e mulheres, jovens e adultos, que deixaram o seu dia a dia e se levantaram ouvindo a Tua voz e marcharam para os campos, seja no Brasil ou fora. Que a unção do Teu Espírito seja derramada sobre esses que aqui estão, sobre os seus pastores e sobre as suas igrejas. Obrigado, porque a esperança permanece, a fé permanece. Nós sabemos que estamos começando tempos novos na Convenção Batista Nacional. Nós cremos que Tu vais levantar muitos nas nossas igrejas no Brasil, e que a obra missionária será renovada, e que a alegria do Teu povo por missões vai aumentar, e que a recompensa do Senhor virá para os púlpitos e para as igrejas. Um avivamento acontecerá para a Tua glória. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor, agora e para todos sempre. Amém, 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 amém. Aleluia, aleluia. Vocês que vieram à frente, procurem os seus pastores, os pastores que estão aqui, que se viram as suas ovelhas, procurem. Eu não sei para quem eu passo a palavra agora. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês. E orem por mim e pela minha namorada, porque nós vamos ficar curtindo este estado por uma semana. Matando a saudade, não é? Nós não podíamos deixar de fazer isso depois desse convite. Eu falei, mas eu vou viajar por lá, porque eu quero lembrar de 50 anos, 50 aninhos atrás, né? Quando nós nos casamos. Amo essa mulher demais. Graças